Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um comentário da Parashá da semana. A Parashá dessa semana tem o nome Acharei Mot, encontra-se no livro de Levítico 16:1 a 18:30, o livro de Vaikra 16:1, 18:30. E a nossa Parashá começa com dois versos de abertura muito interessantes, que talvez descrevem então o propósito da instrução que nós encontramos, ou das instruções que nós encontramos na sequência. E os dois primeiros versos dizem o seguinte: Vayedaber Hashem el Moshe acharei mot shnei bnei Aharon bekorvatam lifnei Hashem Vayamutu. Vayomer Hashem el Moshe daber el Aharon achicha ve'al yavo bechol et el hakodesh mibeit laparochet el pnei hakaporet asher al Haaron velo yamut ki beanan erae al hakaporet. E falou o Eterno a Moshe dizendo, depois da morte dos dois filhos de Aharon, ao se apresentarem diante de Hashem, e morreram, tendo morrido. E disse o Eterno a Moshe: fala a Aharon, teu irmão, para que não entre em qualquer tempo no santuário, desde o lugar da cortina até a face da tampa da arca, do caporet, que está sobre a arca, para que não morra, porque na nuvem eu me revelarei sobre o propiciatório, ou sobre a tampa da arca. O que nós encontramos então aqui são instruções dadas pelo Eterno a Moisés, para que Aharon não entrasse em qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer momento no santuário, mas apenas no tempo prescrito, para que então fossem oferecidas as korbanot. Nós encontramos então nos primeiros 17 capítulos do livro de Vaikra uma unidade, e temos ali então nesses primeiros 17 capítulos várias leis relacionadas a Mishkan, ao tabernáculo, a sua construção e as ofertas que eram então trazidas para aquele recinto sagrado. Mas em contraste com esta unidade, os últimos 10 capítulos que passaremos a estudar a partir dessa Parashá, digamos que perfazem do capítulo 18 até ao 27, nós temos ali a discussão de um vasto número de mitzvot, algumas relacionadas a Mishkan, porém outros não. À primeira vista é difícil encontrar então um tema que seja comum a esta segunda sessão. E nós queremos então, nessa primeira parte do nosso vídeo, fazer um esforço aqui para que possamos encontrar um tema comum para esses últimos capítulos do nosso livro de Vaikra. Para começar então, talvez nós devêssemos ler os 5 primeiros versos do capítulo 18, que é exatamente a parte central da nossa Parashá. Dizem então esses versos: E falou o Eterno a Moshe dizendo: Eu sou o Eterno vosso Deus, segundo as obras da terra do Egito, na qual estiveste, não fareis, e segundo as obras da terra de Canaã, a qual eu vos levo, também não fareis. Os meus juízos cumprireis, eu sou o Eterno vosso Deus, e guardareis os meus estatutos e os meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Muito bem. Revendo esses versos, então, nós podemos notar que eles focalizam um tópico geral, que ensina, então, como que a pessoa deve direcionar a sua vida. Ou seja, essa pessoa precisa, então, rejeitar os costumes das nações adjacentes, os costumes das nações
de onde vieram, o Egito, e para onde iriam, Canaã, e seguir as leis divinas, conforme expostas na Torá. Claramente, esses versos, então, de 1 a 5, compõem uma introdução às mitzvot que se seguem. Em resumo, nós propomos que os versos 18, 1 a 5, do capítulo 18, 1 a 5, servem como uma introdução para a segunda metade do livro de Vaikra. E agora nós podemos então investigar um fato bastante interessante. Uma frase especial nesta introdução, que se repete 3 vezes. E esta frase, nesses 5 versos, que se repete 3 vezes, é: Eu sou o Eterno. Essa frase aparece também inúmeras vezes, deste ponto até o final do livro de Vaikra. Em especial, em cada verso que introduz tópicos relacionados a este livro. Antagonicamente, esta frase é encontrada somente uma vez na primeira parte do livro de Vaikra, exatamente no capítulo 11, 44 e 45, que está relacionada aos animais que podem ser comidos pelos judeus e não ao tabernáculo. Assim, pela ênfase então dada à Torá a esta frase, Eu sou o Eterno, nós podemos propor um tema geral para a segunda metade do livro de Vaikra. Inicialmente parece um pouco absurdo que quando o livro nos descreve as leis do tabernáculo, o lugar onde está a presença divina, a frase Eu sou o Eterno não é mencionada. Curiosamente, nós não encontramos ali. Nos 17 capítulos, primeiros capítulos de Vaikra, mesmo onde nós temos a formação do Mikdash, onde a presença do Eterno estaria, de certa forma, visível, nós não temos a expressão Eu sou o Eterno. Apenas no capítulo 11, como falamos, que não está relacionada ao santuário. Já quando discutimos as leis que devem ser guardadas fora do tabernáculo, a frase é repetida e enfatizada várias e várias vezes. Se a frase Eu sou o Eterno nos ordena lembrar que estamos sempre diante de Deus, será que ela não seria muito mais enfática e muito mais importante ou prioritária até nos temas relacionados ao tabernáculo? Poderíamos então sugerir que este é exatamente o ponto que o livro de Vaikra focaliza. A Torá não quer que cheguemos a uma conclusão errada, que a presença divina está limitada apenas ao tabernáculo. Talvez seja essa a ideia. Se de fato a presença divina habita o tabernáculo, como enfatiza a segunda metade do livro de Shemot e a primeira de Vaikra, alguém poderia facilmente concluir, erroneamente, que a presença divina está restrita e somente no tabernáculo e em nenhum outro lugar. Nós estamos familiarizados com as consequências de conclusões errôneas. Uma pessoa tem um comportamento meticuloso quando, por exemplo, sente estar na presença divina, no templo, antigamente, nos locais de serviço religioso, hoje em dia, serviço, digamos, em conformidade com a Torá, em contraste com o seu comportamento quando deixa aquele ambiente. Quando deixa aquele ambiente, a pessoa pensa que não está mais na presença de Deus. Talvez, então, a ênfase esteja justamente aí. A segunda metade do livro de Vaikra vem contra essa concepção. É exatamente contra essa concepção que o livro de Vaikra trabalha nessa sua segunda porção. A Mishkan, o tabernáculo móvel dos israelitas, não limitava a presença divina. Ao contrário, ele servia como um condutor que emanava a presença divina para toda a terra.
Idealmente, a experiência de uma pessoa no tabernáculo deveria produzir um efeito profundo em sua vida, mas fora dele. Como vamos explicar, esse efeito relaciona-se à essência do que nós chamamos Kedushá, santidade. Da perspectiva temática, nós poderíamos aplicar esta explicação para as duas metades do livro de Vaikra. O primeiro tópico do livro trata das leis relacionadas à própria Mishkan, ao próprio tabernáculo. A segunda porção, intencionalmente inclui várias mitzvot que servem como exemplo de como se transfere o intenso nível de divindade e de santidade, Kedushá, encontrado no tabernáculo para a sua rotina diária. No próprio tabernáculo está claro que a frase "Eu sou o Eterno", o que ela significa? É fora dele, então, que o homem precisa constantemente lembrar que Deus está em toda parte. Essa é a exata razão dessa questão de encontrarmos várias vezes a frase "Eu sou o Eterno" fora do contexto da Mishkan. Em contraste, então, com os outros livros da Torá, que são narrativos, começam e terminam com uma história, o livro de Vaikra, como todos sabemos, é repleto de preceitos, contém várias mitzvot que Deus manda a Moshe e a Aharon instruir o povo. Portanto, a progressão no livro é temática e não cronológica. A primeira seção de Vaikra, capítulo 1 a 17, constitui aquilo que os sábios chamam de Torat Kohanim, ou leis dos sacerdotes. Começa como um manual de instruções de como usar o tabernáculo, de como fazer uso dele para o serviço divino. Ao contrário de nossas expectativas, de que Vaikra fosse exclusivamente dedicado ao tabernáculo, como o caso dos primeiros 17 capítulos, a segunda metade introduz uma série de leis que são cumpridas fora dele. Essas leis refletem como a presença divina no tabernáculo afeta o comportamento diário de uma pessoa. Isso então pode explicar a progressão interna das parashiot. Por exemplo, no capítulo 18, Israel é informado sobre como não agir, enquanto que na parashá Kedoshim, a parashá que segue a Hareimot, nós temos as instruções de como ele deve agir, santificando então o seu modo de vida em todos os caminhos, de todas as formas. Designar um lugar especial, onde a presença divina é mais intensa, com o intuito de trazer santidade a tudo que está à sua volta, pode ser entendido então como um conceito básico de santidade. Por exemplo, podemos explicar a santidade do Shabat de uma maneira similar. Separar um dia da semana, santificando-o com um nível especial de divindade que emana santidade aos demais dias da semana. Outro exemplo é a santidade do povo de Israel. Deus escolhe um povo, santificando-o através de seus preceitos, das suas mitzvot, com o objetivo de espalhar a mensagem divina de santidade por toda a terra. Estes exemplos anteriores foram pegos então de 3 tipos básicos de santidade: a santidade do lugar, Makom; a santidade do tempo, Zman; e a santidade da pessoa, Adam. Podemos então agora sugerir um tema em comum a todas as mitzvot que aparecem na segunda metade do livro de Vaikra e a sua relação com a primeira metade, com a primeira parte. Os últimos capítulos de Vaikra podem ser divididos de acordo com os 3 tipos básicos de santidade. Primeiramente, santidade da pessoa, Adam,
os capítulos 18 a 22, que tratam de aspectos de purificação e santidade do povo e dos Koanim, dos sacerdotes. Zman, santidade do tempo. Capítulo 23, que trata do Shabat e das festas. E, finalmente, Makom, a santidade do lugar ou da terra, os capítulos 24 e 26, que falam do ano sabático na terra de Israel. Este mesmo conceito de santidade é também o primeiro tema de Vaikra. O tabernáculo mesmo é referido como Mikdash. E Mikdash vem de uma raiz Kodesh, ou Kadesh, santificar, ou sagrado, ou santo, separado. Como sabemos, santidade é separar algo para um propósito especial. O tabernáculo é um santuário especial, separado para o serviço divino. Assim também nas outras santidades. O povo de Israel é separado, é santificado para servir a Deus. O Shabat e as festas são períodos de tempo santificados para um propósito divino. E a terra? A terra de Israel é separada, é santificada de todas as outras como a terra especial de Deus. Baseados nisso, então, nós podemos sugerir um tema geral para o livro de Vaikra. Lembremos que no Monte Sinai, antes de receber a Torá, o povo fez um pacto com Deus de aceitá-lo e tornar-se um reino sacerdotal e um povo santo, de acordo com Shemot 19, 4 a 6. O livro de Vaikra, então, explica como o povo torna-se santo. Não somente servindo a Deus no tabernáculo, mas também cumprindo as mitzvot que refletem a santidade da pessoa, do lugar e do tempo. A constante lembrança de que eu sou o Eterno em sua vida. Este reconhecimento de eu sou o Eterno, experimentado de forma intensa por uma pessoa que visita o tabernáculo, pode afetar então a sua conduta em todos os caminhos da sua vida. Nós sabemos que a Aseret Yemei HaTeshuvah são os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando todos os atos passam diante de Deus, todos os atos dos homens passam diante de Deus, e instala-se então o juízo, segundo a tradição judaica, para ver se merecemos mais um ano de vida. São dias onde cada pequena mitzvah e cada arrependimento pelos maus atos podem e fazem uma grande diferença. Mas como fazer para sentir na prática que este momento é tão decisivo? Há uma história sobre o rabino Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, que nos ensina como os grandes do povo de Israel faziam para despertar seus corações. E uma vez que a temática da nossa parashá lida com Yom Kippur, nós trouxemos essa história. Certa vez, durante a Aseret Yemei HaTeshuvah, um dos alunos do Hafetz Haim viu que ele subiu sozinho para uma sala no alto da sinagoga. Se trancou e começou a falar sozinho em voz alta. Curioso, então, o discípulo, o aluno, aproximou-se da porta da sala para escutar o que ele dizia. E o Hafetz Haim estava descrevendo o que estaria acontecendo em seu próprio julgamento no tribunal celestial naquele momento. Primeiro ele convocou anjos, advogados de defesa, criados através de cada mitzvah e bom ato feito durante o ano. E descreveu a enorme quantidade de anjos, malachim, que se apresentavam diante do juiz. Depois ele convocou os anjos de acusação, os advogados de acusação, criados quando havia feito alguma mitzvah sem a devida intenção, ou quando havia cometido algum erro.
E também descreveu a enorme quantidade de anjos que se apresentaram. Finalmente, então, ele descreveu que os anjos subiram na balança, mas que esta não perdeu para nenhum dos dois lados, não pendeu para nenhum dos dois lados, mostrando que o julgamento estava equilibrado. Então, o Hafetz Haim descreveu uma voz celestial que dizia: ser mortal, aproveite que você ainda está vivo para se arrepender e consertar os seus erros. Ao pronunciar essas palavras, o Hafetz Haim começou a chorar sem parar. Desta forma, o Hafetz Haim conseguiu chegar a níveis espirituais muito elevados. Ele trabalhava com todos os seus sentidos, utilizando a força da sua imaginação para sentir no seu coração o que ele entendia de forma racional. A Parashat Acharei Mot descreve os serviços realizados pelo Kohen Gadol, sumo sacerdote judeu, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação. É o único dia em que ele podia entrar, então, na parte mais sagrada do templo, ou da Mishkan, chamado Kodesh HaKodashim, que era o local santo dos santos, o santíssimo lugar. Em um local de muita santidade, onde ficava o Aroma Kodesh, a arca sagrada. Já a Parashá seguinte, Kedoshim, lista diversas mitzvot, Ben Adam Lehavero, entre o homem e seu semelhante. E aqui nós temos então, em Acharei Mot, o seu início, como falamos no início desta aula, a seguinte passagem: e disse Deus para Moisés, depois da morte dos dois filhos de Aharon, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. E Deus disse para Moisés, fale com Aharon, seu irmão, para que ele não entre em qualquer momento no santuário, para que não morra. Deus estava advertindo a Aharon, o Kohen Gadol daquela época, a nunca entrar no Kodesh HaKodashim sem a sua permissão, pois caso contrário, ele morreria. Mas qual a relação que podemos encontrar entre esta proibição e a morte de Nadav e Aviú, os dois filhos mais velhos de Aharon? Explicam os sábios que os filhos de Aharon morreram justamente por terem entrado no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, sem a permissão de Deus. Agora que Deus estava ensinando a Aharon as leis do serviço da Mishkan, ele relembrou a morte dos seus dois filhos para ressaltar a gravidade e as pesadas consequências desse tipo de erro. Urashi, o maior comentarista, o maior exegeta judeu de todos os tempos, compara esta advertência de Deus a um doente que recebe a visita de dois médicos. O primeiro médico examina o doente, identifica a doença e o proíbe de consumir bebidas geladas, pois isso traria perigo à sua vida. Já o segundo médico é mais direto e, ao identificar a doença, relembra o doente que daquela mesma doença morreu outra pessoa, uma outra pessoa conhecida, justamente por não ter o cuidado de não tomar coisas geladas. Certamente o doente escuta o segundo médico com muito mais atenção, pois consegue sentir de forma mais clara o perigo que corre se não escutar as orientações. Assim também foi com Aharon. Deus quis ressaltar o perigo de entrar no Kodesh HaKodashim sem a permissão, relembrando então da morte de seus dois filhos. Porém, é um pouco difícil entender a comparação trazida pelo Rashi de Aharon com um doente diante de um médico. O doente muitas vezes acha que sabe tudo e por isso não precisa escutar os conselhos médicos. São comuns casos de doenças que se agravam justamente pelos pacientes não terem seguido à risca as prescrições médicas. Portanto, muitas vezes é necessário e até justificável
que o médico coloque medo no coração de um paciente mais descuidado, para que ele não seja imprudente em seus atos, colocando a sua vida em risco. Mas Aharon era um gigante espiritual e cumpria com exatidão tudo o que Deus lhe comandava. Será que era mesmo necessário esse reforço? Não era suficiente que Deus então apenas o avisasse da proibição? Ensinam os sábios que daqui aprendemos uma importante lição. Há uma enorme distância entre o nosso intelecto e o nosso coração. Muitas vezes pensamos que é suficiente saber o que é correto e o que é incorreto. E automaticamente nossas ações serão de acordo com as nossas convicções. Mas a verdade é que apenas saber algo não é suficiente para que se transforme em atitude. Vemos isso na prática todos os dias, em exemplos nos quais nosso bem mais importante, que é a nossa própria vida, é colocado em risco de maneira estúpida até. Por exemplo, todos sabem que dirigir em alta velocidade ou embriagado é um grande perigo para a vida do motorista, daqueles que estão com ele no carro e de todos à sua volta. Mas os casos de acidente com motoristas embriagados ou imprudentes aumentam cada vez mais. Todos sabem que isso realmente é mal, que isso é errado. Mas como mudar essa atitude? Sabemos das coisas racionalmente, sabemos do perigo que corremos, mas nem sempre conseguimos colocá-los, ou colocar, digamos, essa noção racional em nosso coração. Este conceito também se aplica na forma como nós vivemos a nossa vida diária. Sabemos que vivemos por tempo limitado, que um dia vamos morrer, deixar este mundo, e ninguém sabe quando será este momento. Como ensina Shlomo HaMelech, nenhum ser humano sabe a sua hora, como um peixe que foi pego na rede ou um pássaro que foi preso na armadilha. Coelet 9:12. Shlomo HaMelech ressalta a fragilidade da vida humana, que como um peixe é apanhado na rede. A vida pode terminar de um momento para o outro. Se isto é tão óbvio, deveríamos aproveitar cada instante da vida. Por que deixamos tantas coisas importantes para depois? Por que dedicamos tanto tempo buscando aquisições materiais, quando sabemos que deveríamos estar adquirindo conhecimento acerca do Criador? Pois apesar de sabermos racionalmente que não vamos viver para sempre, nosso coração nos faz sentir como se nunca fôssemos morrer. Em alguns raros momentos desta anestesia, desta amnésia, por exemplo, quando voltamos do cemitério para acompanhar o sepultamento de alguém, nós temos um súbito despertar. Por quê? Nesses casos, o conceito da morte não fica apenas no âmbito intelectual. Ela entra em nosso coração, ela entra em nosso cotidiano, no nosso dia. O choque psicológico faz com que possamos sentir a morte de perto, não como algo hipotético, como algo que não ocorre, que não acontece, mas como algo real. Quando vemos ali então um ente querido ser sepultado, um amigo, um conhecido, e então ficamos perplexos porque nós percebemos de forma clara que isso é algo bastante real. Shlomo HaMelech ensina: é melhor ir ao cemitério do que ir a uma festa. Na festa nós aproveitamos, nos divertimos, mas é no cemitério que despertamos
para o fato de que a vida é limitada. Portanto, precisamos aproveitá-la no melhor sentido. Explica o Rav Yaakov Neiman que este é o ensinamento que a Torá nos ressalta nas primeiras palavras da Parashá. Realmente Aharon era um gigante espiritual, certamente entenderia racionalmente que não podia entrar na Mishkan em qualquer tempo, sem permissão. Deus não queria que Aharon soubesse apenas racionalmente. Ele queria deixar marcado em seu coração este ensinamento, de uma maneira forte, de forma que nunca seria esquecido. Por isso, mencionou a morte de seus filhos, para que ele utilizasse seus sentidos e colocasse em seu coração as terríveis consequências daquele erro. Também temos que trabalhar muito para que as nossas convicções se transformem realmente em atos. Nós sabemos intelectualmente, porém, o quanto sabemos realmente no coração? É necessário muito esforço, muita reflexão, pois o ensinamento somente entra em nosso coração quando repetimos diversas vezes. Esta é a maneira de despertar da sonolência e da anestesia. Esta é a única maneira de crescermos espiritualmente. Saber não é suficiente, é necessário sentir em nosso coração cada uma das nossas certezas. Precisamos lembrar a cada instante a fragilidade e a limitação da nossa vida, para que possamos então aproveitar cada segundo para crescer cada dia um pouco mais.